Muito bom dia, boa tarde. Cumprimento a você que está do outro lado. Não sei a hora e o local que você está a ver, mas desde já deixo aqui o meu grande cumprimento. Que Deus te abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que em tudo em que está no seu coração, Deus possa abençoar grandemente e assim o seu desejo seja realizado. Amém? É por este propósito que nós estamos aqui mais um dia, mais um capítulo, meus irmãos e minhas irmãs, para o nosso caminhar, que o objetivo é rumo a uma vida abundante, rumo a uma vida completa. Este é o propósito que Deus fez para a nossa vida, é uma promessa. E Deus não é homem para mentir. Deus, ele não é o homem para prometer e não cumprir. Então, muitas das vezes a promessa de Deus não cumpre na nossa vida porque nós não cumprimos a nossa parte. E nós estamos aqui. Eu sei que o caminho é apertado, que o caminho muitas das vezes vem com obstáculo, vem com aflição. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, mas eu estou aqui para dizer que aquilo que Deus prometeu para a sua vida, aquilo que Deus prometeu para a minha vida, Ele é Deus para cumprir. Então esta promessa, meus irmãos e minhas irmãs, que está em João capítulo 10, que diz que eu vim para que as ovelhas tenham uma vida completa. Em outro verso está, eu vim para que a minha vida, para que as ovelhas, sim, ovelhas de Jesus, ovelhas de Deus tenham uma vida completa. Eu estou aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para dizer que esta vida é possível, que você pode ter uma vida abundante em Cristo, que você pode ter uma vida completa em Cristo. Mas para isso, não é só dizer de palavra para fora, não é só orar, não é só ir à igreja, você tem que fazer orar e fazer também mais ação. Porque se você fizer sua oração e não fizer ação, a palavra diz que a fé sem ação é morta. Nós queremos caminhar para esse propósito e eu estou aqui para ajudar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, você que tem me acompanhado desde o início com esse caminhar, com esse propósito que Deus colocou no meu coração, e você está disposto a seguir comigo até o propósito, até chegarmos a esse destino que é uma vida completa, uma vida abundante em Cristo. Hoje eu trago para aqui mais um capítulo que nós podemos modificar na nossa vida, que nós podemos modificar no nosso agir e assim nos ajuda a cumprir o objetivo que é chegar ao caminho. Amém? Meus irmãos, eu trago aqui 4 dicas muito importantes para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia, para que nos ajude a ter um equilíbrio emocional mais consciente, um equilíbrio emocional mais autodominado, um controle de nós mesmos e assim podemos chamar uma inteligência emocional. Amém? Nós sabemos que na vida, meus irmãos, há percursos e há aflições. Isso faz parte porque aquele que hoje nós estamos a seguir também foi perseguido. Glória a Deus. Ele diz na sua palavra, se o vosso mestre foi perseguido, imagina vocês. Mas ele nos deu algo que nós possamos percorrer, que nós possamos continuar e a lutar. E mesmo que a luta foi grande, mas nós somos vitoriosos, irmãos, porque nós já estamos de lado do vencedor. Então aquele que venceu as aflições no passado também nos dá força para que nós possamos vencer essa luta. E a luta que foi no passado não foi mais nem foi menos pesado, foi a mesma luta, foi a percorrer para reconhecer a verdade, para ir até a Ele. Amém? Então hoje eu convido, irmãos, uma das dicas mais importantes que nós podemos ter na nossa vida é meditar sobre as nossas ações, meus irmãos. Meditar sobre os nossos sentimentos. Amém? Nessa meditação, meus irmãos, nós podemos procurar um lugar tranquilo, onde nós possamos falar conosco, falar com o nosso interior, falar com o nosso ser, irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui, quando fala de meditação acerca do seu sentimento e reconhecer que você como eu, nós somos errantes. Nós fazemos erros todos os dias e nós estamos, irmãos, sujeitos a erros todos os dias. Mas há um percurso aqui que muitas vezes as pessoas erram e não reconhecem
os seus erros. Então aqui, quando você compreende essa dica, essa primeira dica, que é medite sobre os seus sentimentos, é também meditar o que é que te influencia para fazer certos atos. Quando você está chateado, quando você está zangado com a pessoa, o que é que você tira da sua boca? O que você tira do seu coração? Porque a palavra diz, a boca fala o que está cheio o coração. Meus irmãos, nós sabemos que todos nós passamos por a sujeição de raiva. Raiva faz parte, nós já vimos no outro dia, faz parte das nossas emoções. E tudo que engloba as nossas emoções, nós não podemos remover da nossa vida, mas nós podemos aprender a lidar com elas. É por isso que nós estamos aqui, aprender a lidar com os nossos sentimentos. E uma das formas de você aprender a lidar com isso é meditar sobre esses sentimentos. A palavra diz claramente, olha, procure para si um lugar tranquilo, feche os olhos e se concentre em como você está se sentindo. No começo, isso não é fácil. Meditar, tentar encontrar você mesmo. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas têm medo de si mesmo, medo do silêncio, medo de ouvir a sua voz, medo de entender o que se passa no seu interior. Então, ali muitas das vezes nós fugimos para encontrarmos o companheiro ou uma companheira para que nós possamos estar bem aconchegado, bem preenchido. Mas quando nós começamos a meditar em nós, o silêncio, a solidão é o nosso melhor amigo, irmãos. Porque é ali no silêncio, é ali nessa solidão que você encontra consigo mesmo. E quando você começar a amar a si mesmo, irmãos, não há outro caminho melhor. Porque a palavra diz, primeiramente, amar os outros. Ou seja, ama os outros como a si mesmo. Mas como eu posso amar ao meu próximo? Como eu posso amar a minha esposa? Como eu posso amar os meus filhos? Como eu posso amar os meus amigos se eu não me amo? Eu primeiro tenho que me encontrar. E para me encontrar eu preciso de isolar um pouco. Mas essa solidão não quer dizer que você tem que isolar do mundo, mas é isolar do barulho, irmãos. Porque o barulho do mundo traz muitas coisas. Olha o que Jesus nos ensinou, meus irmãos e meus irmãs, em capítulo 6, ele diz assim, glória a Deus, a palavra de Deus ele é completa, irmãos. E eu trago aqui esta completude para que você possa entender como é bom meditar. A palavra diz assim, glória a Deus, se vocês amam somente aqueles que os amam, porque esperam alguma recompensa de Deus. Até os cobradores de imposto amam aqueles que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que fazem demais? Até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Glória a Deus. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está a nos ensinar aqui? Para que nós possamos amar os nossos próprios inimigos. E quem é o seu melhor inimigo, ou pior inimigo? É o seu interior. É você não saber quem você é. É você não saber se identificar e você quer estar em qualquer lugar, em qualquer grupo, em qualquer ambiente para se identificar ou ser identificado. Meus irmãos, quando você não sabe o seu lugar que você está, e quando você não sabe qual é a sua posição, e quando você não sabe quem você é, você vai criar por dentro o ódio, a frustração, o estresse, porque tudo isso que o ambiente que você tenta criar, um ambiente cheio de fachada, é para que você encontre o seu lugar. E você não encontra esse lugar se você não amar o seu inimigo. O seu pior inimigo, posso dizer assim, é você mesmo. É você mesmo, irmãos. Porque a palavra de Deus diz em 23, ama os seus amigos e odeia os seus inimigos. Mas Jesus, ele quando veio, ele diz, eu não vim para destruir a lei de Moisés, mas eu vim para cumprir. Olha o que Jesus nos ensina. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E quem é o seu inimigo? É você, irmão. O seu inimigo é o seu pensamento que está englobado no seu cérebro, que está acumulado, meus irmãos e minhas irmãs. Sabendo que o seu cérebro é uma acumulação de pensamentos, muitas vezes do passado registrado.
É como um computador que você tem uma placa de registro, meus irmãos e minhas irmãs, e nesta placa você registra o lugar que você foi visitar, os passeios que vocês fizeram, as fotos, os vídeos, tudo está registrado. É assim também. A nossa memória, ele memoriza desde as nossas infâncias, tem lá acumulado coisas, irmãos. Muitas das vezes, passagens bons que você passou no passado, como as más, ele fica registrado na sua memória. E quem é o seu inimigo? O seu inimigo são pensamentos que alimentam dessa energia negativa muitas das vezes. Passados traumáticos, passados que você passou uma infância cheia de abuso. Tudo isso cria dentro de você, irmãos, essa energia, esse campo negativo que está acumulado dentro de você. Chama-se pensamentos negativos e ele vive disso. E nós precisamos derrubar porque ele não é nosso amigo. Porque Jesus ensina na sua palavra, aqui continuando, ele diz assim, ele diz em 33, ele diz, portanto, ponha em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhe dará todas as outras coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações, para que cada dia bastem suas próprias dificuldades. Mais uma vez, Jesus nos leva, irmão, a entender que nós não devemos viver desse pensamento, nem do passado, nem da ansiedade que esse pensamento vai nos trazer para um futuro que nós ainda não conhecemos ou que nós não sabemos. Jesus está a nos convidar aqui. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. O dia de amanhã é o futuro, irmãos. Mas Jesus está a nos convidar também, não vivem do passado, porque o que traz a preocupação para a nossa vida é o passado. Então, nesta palavra, Jesus está a dizer, vive agora, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui está uma dica muito importante e um segredo. Começa a viver agora, meus irmãos. Como você tem vivido? Você tem vivido mais do seu passado? Com uma ansiedade a mais no futuro? Ou você tem vivido o seu presente, o aqui, o agora? É isso que lhe leva muitas das vezes à frustração, ao estresse, porque você não está a viver nem no passado, nem no futuro, e não está a viver também o presente. E essa frustração ele vai acumulando porque você não sabe estar posicionado no lugar. Você não está no passado porque já passou. Você não está lá no futuro porque você não sabe o dia da manhã. A palavra diz que o dia da manhã nem os filhos sabem, nem os anjos do céu. Então aqui nesta palavra Jesus está a nos dizer, não fiquem preocupados. Claro que há muitas coisas na vida que nos levam à preocupação, mas o que a palavra está a nos dizer aqui, irmão, medite nos seus sentimentos, porque você tem preocupado a mais com as coisas. Medite nos seus sentimentos, porque você tem preocupado a mais com o futuro. Então medite, irmãos. Esta palavra nos ensina a olhar para a nossa vida hoje, agora. Como você tem tratado a sua esposa, como você tem tratado os seus filhos, como você tem ajudado a sua família, como você tem olhado para eles, como você tem amado a vida, irmãos. Então, nesta reflexão, medite sobre os seus sentimentos e o que você tem andado com aflição no coração. Porque a palavra de Deus diz, não preocupem com nada, porque antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe que nós precisamos. Então não preocupes, irmãos. Você tem preocupado porque você tem vivido muito no passado. E você tem ansiado, antecipado algo que nunca chega, porque o futuro ninguém sabe, irmãos. Amém? Então eu deixo nesta palavra para que você pode meditar, nos seus sentimentos. O que você tem sentido, o que você tem vivido, como você tem lidado com os seus sentimentos. Para isso você precisa meditar. Você precisa tirar um tempo a sós de falar consigo mesmo. Não é com o mundo, não é com a sua esposa, irmãos. Porque a palavra diz que a sua luta não é contra o mundo. A sua luta não é contra o homem. Mas a sua luta é contra o espírito potestade. E aquele que conhece o seu passado. É aquele que conhece o seu sentimento e sabe que você tem antecipado algo. E você tem frustrado porque você não está vivendo nem lá no passado, nem no presente. Amém? E nem no futuro. Então começa a partir de hoje a meditar nos seus sentimentos, no que você tem sentido e vive hoje o agora.
Esse é o mais importante. Esse é o convite que Jesus fez em Mateus capítulo 6, a partir de 33. Ele faz: procura o reino de Deus, que é a paz, a harmonia, a tranquilidade, o domínio de si próprio. Tudo isso está dentro de nós, mas você precisa encontrar esse reino. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe grandemente e que você possa meditar nessa palavra dia e noite, e assim você será abençoado em tudo, em nome de Jesus. Amém.